capítulo 2 de Tiago, que a gente parou no capítulo 1, versículo 26 e 27. E hoje nós vamos começar no versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 7. Vamos ler do 1 até o 7, na verdade até o versículo 8, né? Vamos pegar do 1 ao 8 que fica melhor. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou fazendo acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amados, esse texto de Tiago, ele é uma continuação daquilo que Tiago vinha dizendo, né? Ou seja, os resultados da palavra de Deus uma vez ouvida e implantada em nossa alma. Se a palavra de Deus é ouvida e tem salvado a nossa alma, conforme o próprio Tiago mostra, né? A gente já falou da divisão dessa carta, começando do versículo 19, quando a gente viu que, quando ele fala que no meio da tribulação, no meio da prova, nós devemos ser prontos para ouvir, né? Tardios para falar e tardios para se irar, essas três coisas dividem toda a carta praticamente a partir do versículo 19 do capítulo 1. E, né, nós vimos que essa expressão prontos para ouvir, ela vai desde o capítulo 1, versículo 21 até o 2, 26. O assunto de Tiago é os ouvidos espirituais. Tem a ver com aquele tipo de condição do coração, acolhendo com mansidão a palavra implantada, a fim de que nossa alma possa ser salva, né? E ele, como Tiago sempre, eu costumo dizer que, de fato, houve um erudito comentando a carta de Tiago, falando que essa carta tem mais de 80 mandamentos. De fato, o apóstolo Tiago, quando fala, parece muito com o Senhor Jesus no Sermão do Monte. E também na história da igreja, é dito que Inácio de Antioquia, aquele que foi chamado de Inácio Teodoroto, o Inácio segurado pela mão de Deus, ele escreveu uma carta ao apóstolo João, rogando que João abençoasse a sua viagem a Jerusalém, porque ele gostaria de ver, entre os muitos irmãos que ele fosse visitar, a mãe do Senhor, que ainda estava viva, e também o irmão mais velho, né, dentre os irmãos de Jesus, que era Tiago, que vinha logo depois de Jesus. E aí, nessa carta, Inácio acrescenta dizendo, pois dizem que quando o vemos Tiago, né, estamos vendo o perfil do próprio Salvador. Tamanha era a afinidade e tamanha era a aparência de caráter e de conduta que havia em Tiago e no Senhor Jesus. De fato, esse Tiago, que orava com os joelhos a ponto de se tornar tão grosso como de um elefante, né, ele foi conformado ao seu irmão e Senhor. Então, até na forma como ele dá os seus mandamentos, há uma estrutura da poesia hebraica muito parecida com a de Cristo. E como o Senhor Jesus também sempre faz isso, o Senhor dá ensinamentos e desce os ensinamentos ao nível pragmático, ao nível prático de toda a questão. Aqui também Tiago faz isso. Ele mostra que a palavra deve ser ouvida, porque todo homem seja pronto para ouvir. Mas se a palavra está sendo ouvida, se ela está sendo acolhida com mansidão, sem relutância, sem objeção, sem rejeição, ela tem frutos
que ela apresenta na nossa vida. E um dos frutos que Tiago revela, né, é que nós vamos estar guardando-nos incontaminados do mundo por visitarmos órfãos e viúvas nas suas tribulações. E nós vimos a implicação de visitar órfãos e viúvas na sexta-feira passada. É o cuidado com os santos necessitados. Que no contexto de Israel, a viúva era alguém desprezada, uma vez que ela não tem mais marido, né? Ela não tem uma voz que fale por ela diante da sociedade, diante daquele tipo de contexto que ela estava inserida. E o órfão é alguém que perdeu tudo ao perder o pai. Agora, esse cuidado, que era um reflexo já do caráter de Deus no Antigo Testamento, é mais salientado ainda na igreja. Porque o Senhor espera que a igreja seja tudo o que o homem necessita. O Senhor espera que a igreja seja a casa para aquele que não tem casa, a família para aquele que não tem família. Seja pai, mãe, seja irmão para aquele que não tem pai, mãe e irmão. Agora, Tiago continua no capítulo 2 desenvolvendo esse assunto. Ele diz, no capítulo 2, então, que se nós temos acolhido a palavra com mansidão e ela tem sido implantada em nós, nós vamos ter uma atitude correta com o pobre e também com as riquezas. Do pobre, do necessitado, nós vamos cuidar. Nós vamos experimentar a graça de Deus em exercer socorro, em exercer cuidado, em exercer o caráter de Deus, o caráter do Pai, que ama o órfão, que socorre a viúva. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar que se essa é a nossa atitude, então nós vamos ter uma relação correta com a riqueza e com os ricos. Continuando o assunto, então ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. O texto original grego não traz a expressão Senhor da glória. Essa expressão Senhor da glória não aparece no texto grego. O texto no texto original fala: não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo, a glória. Ou seja, Tiago está dizendo que o Senhor Jesus é a glória de Deus. E ele diz que se eu tenho fé no Senhor Jesus, que é a glória de Deus, eu não devo fazer acepção de pessoas. Irmãos, eu pensando às vezes lendo esse versículo, né? Não é tocante para nós que Tiago tenha se referido ao Senhor Jesus desse jeito? Essa expressão aqui só aparece na carta de Tiago. O jeito que ele se refere a Jesus aqui é ímpar. É único. Ninguém chamou o Senhor Jesus dessa forma. Ele chama aquele que nasceu com ele, cresceu com ele, na verdade, né? Durante os 30 anos em Nazaré, que trabalhou na casa do carpinteiro, que morou no lar humilde de Maria e José, que era submisso aos pais na infância. Ele chama esse que ele viu crescer, que ele viu trabalhar, que ele viu ganhar o pão na carpintaria. Ele chama esse de a glória. Se fôssemos nós, né? Talvez a gente começasse a carta dizendo assim: não tenhais fé no Senhor Jesus, que é meu irmão. Porque já pensou que privilégio poder ser chamado de irmão do Senhor? Mas Tiago, primeiro no primeiro capítulo da carta, ele se coloca como escravo de Jesus Cristo, dizendo claramente, ou reconhecendo claramente, que Jesus Cristo era o Senhor, o Adonai do Antigo Testamento. Agora aqui ele chama o seu irmão de a glória. Isso tem uma implicância muito grande. Muito grande. E até mesmo pelo que ele vai dizer aqui na frente. Porque essa expressão, a glória, usando o entendimento judaico da época, e Tiago era um nazireu consagrado, segundo a história, entendido na tradição e na lei de Moisés, ele jamais poderia usar esse termo, a não ser que ele quisesse dizer exatamente o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, quando ele falou essa frase, que aquela glória Shekinah, que adentrava o Santo dos Santos, que fazia a presença de Deus real no Antigo Testamento, tangível, palpável,
Aquela glória vista no carro-trono de Deus em Ezequiel capítulo 1, que derrubou o profeta por terra. Aquela glória que Ezequiel vê sair do Santo dos Santos, e ir até o vale, depois no Monte das Oliveiras, depois no Monte das Oliveiras subir ao céu. Tiago está dizendo que aquela glória, aquela que Ezequiel, ao olhar os querubins, as rodas girantes, ao ver os seres viventes, ao ver o arco-íris todo belo ao redor do trono de Safira, daquele que estava como a semelhança de homem assentado no trono, tendo a sua aparência como fogo ardente. Tiago diz que toda aquela visão que Ezequiel disse, esta era a aparência da glória de Jeová. E vendo isto, caí com o rosto em terra e escutei a voz daquele que falava. Tiago está dizendo que essa glória, essa visitação, essa teofania era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aquele carpinteiro, o filho de José, aquele que trabalhou na carpintaria, ele era a revelação de Deus, a própria glória de Deus. Irmãos, quando essa glória é revelada a nós, não há nada nesse mundo, não há nada, absolutamente nada nesse mundo que possa se comparar a ela. É interessante, como diz o irmão A.W. Tozer, que toda vez que os profetas olham para a glória, eles nunca dizem assim, a glória é isso ou é aquilo. Eles dizem, é semelhante, parece. Por quê? Porque não há, como sentidos humanos, com a percepção humana limitada, descrever exatamente a infinitude de Deus. Então, como diz Agostinho, quando você quer falar da glória do Senhor, quando você quer falar do ser de Deus, existe um meio muito belo de se fazer isso. Você pegue tudo que você conhece de virtude e eleve ao nível do infinito. E exclua tudo que você conhece de fraqueza. E então você vai estar tendo uma ideia de quem é Deus. Exclua as fraquezas e eleve as virtudes em pleno equilíbrio a um nível do infinito. Isso é a santidade e a glória de Deus. Quando os profetas viam essa visão, o encontro que eles tinham era tão aterrador, era tão forte, era tão pleno que os derrubava por terra. Fazia com que até mesmo um santo adiantado, como Daniel, no Antigo Testamento, alguém que andou com Deus, que teve comunhão com Deus. Irmãos, é interessante olhar essa questão de Daniel. Eu não vou abrir lá por causa do tempo, mas depois os irmãos leiam o livro de Daniel e percebam isso. Na primeira visão que aparece no livro, não é nem Daniel que tem a visão, é o rei Nabucodonosor que recebe um sonho. E Daniel é dado a ele a sabedoria e mistérios para interpretar o sonho. Mas até ali ele não tinha visto o Senhor. Ele tinha recebido sabedoria para interpretar uma visão dada por Deus a Nabucodonosor. Quando a gente chega no capítulo 7, agora o próprio Daniel, dormindo, ele tem uma visão. Ele tem um sonho. E ele vê aquelas 4 bestas, né? Os impérios, a história do governo humano sendo revelada diante dele. E, por fim, no tempo do chifrinho pequeno que se exalta, ele vê o ancião de dias e também o filho do homem vindo até ele e recebendo poder e glória. Mas presta atenção, na primeira visão, que é de Nabucodonosor, não é Daniel que está vendo. Ele recebe sabedoria para interpretar a visão. Na segunda, ele está sonhando. Ou seja, Deus coloca-o num nível estático de sono, para que as faculdades espirituais ficassem sensíveis, a ponto de Deus, rompendo a fraqueza da carne, poder comunicar algo a Daniel. Esse é o meio mais superficial pelo qual Deus fala com o profeta. É quando Deus o coloca em sonhos. Isso pode ser descrito, por exemplo, lá quando Deus fala com Miriam e Arão, lá naquele caso de Moisés, quando eles falam contra Moisés. O Senhor fala assim, se há profeta entre vocês, eu por meio de sonho e visão e enigma falo a ele. Ou seja, esse é o nível básico, é o nível superficial de comunicação de Deus. É o nível em que um homem, não estando tratado 100% ainda,
não estando corretamente ajustado nas suas faculdades espirituais, ele precisa ser colocado num sono e num certo tipo de transe para que Deus possa comunicar algo a ele. Os profetas geralmente sonhavam. Se o profeta fosse muito adiantado na sua comunhão com Deus, tivesse uma intimidade muito excelente, aí então ele conseguia receber visões estando acordado. É o que acontece com Daniel no capítulo 8. No capítulo 8, Daniel já não está dormindo. Ele começa a ter uma visão diante dos seus olhos. E você vai ver uma expressão usada para Daniel, no livro dele, que é Daniel, o homem de espírito excelente. Irmãos, nós que conhecemos o que é o espírito humano, pelo menos em parte, pelo que a gente já estudou até agora, o que significa essa expressão espírito excelente? É dito a ele que ele é muito amado e que ele é um homem de espírito excelente. Isso significa que as faculdades espirituais do espírito de Daniel eram plenamente desenvolvidas. A ponto de, depois de um tempo dele andar em comunhão com Deus, em intimidade, Deus não precisar colocá-lo num sono para comunicar uma visão a ele. Ele conseguia receber estando acordado as visitas do Senhor. Depois, mais para frente, ele tem uma visitação de um anjo, Gabriel, que chega até ele. E ali, quando Gabriel está explicando a visão, ele já se sente enfraquecido, mesmo diante da visão de Gabriel. No capítulo 10, ele tem a visitação de 3 pessoas. E uma delas era o próprio Senhor Jesus numa teofania. É aqui o ponto que eu queria chegar. No capítulo 10, se a gente for ver, vamos lá no capítulo 10 de Daniel. E eu estou falando isso para explicar essa questão do Senhor Jesus à glória. E que relação isso tem a ver com a glória das riquezas materiais. O contraste é quase infinito. Mas é o único jeito de Deus nos curar da nossa avareza. É o único jeito de Deus nos curar da loucura de pensarmos que a posição, o dinheiro, o status é alguma coisa. Então, quando Daniel, esse homem de espírito excelente, no capítulo 10 do livro dele, ele recebe uma visitação. Agora, não só mais de um anjo. Veja, ele não só teve sabedoria para interpretar a visão, como no capítulo 2, ele não somente teve um sonho, como no capítulo 7, ele não somente teve uma visão e de um anjo, como no capítulo 8, capítulo 9, mas no capítulo 10, agora o próprio Senhor aparece para ele. E veja a diferença progressiva do conhecimento de Daniel a respeito da glória. Então, no capítulo 10, versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Eu não vou entrar nos pormenores desses versículos, só vou focar no ponto principal. Ele entendeu a sabedoria e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos com ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, aquela pedra meio amarela esverdeado. O seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A sua voz e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não, olha só, irmãos, e não restou força em mim. Isso não tinha acontecido ainda com Daniel nessa magnitude. Veja, ele teve sabedoria para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Por fim, ele mesmo sonhou. Por fim, ele teve a visitação do anjo Gabriel, e até foi suportável, embora no primeiro contato aquilo enfraqueceu ele, mas rapidamente ele se recuperou. Agora os irmãos vão ver o grau, o nível do toque
o nível da absorção que essa glória, que essa visão produziu no profeta. Foi algo muito mais excelente, mais elevado do que ele já tinha experimentado até agora. Porque não se tratava de um anjo criado. Esse aqui, essa visão que ele tem, é uma teofania do próprio Senhor Jesus. Na sua pré-encarnação, quando ele aparecia nas suas saídas no Antigo Testamento como o anjo de Javé. Então ele fala, olha o que ele diz. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Essa expressão, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, a palavra hebraica, segundo nossos irmãos eruditos, é toda beleza e formosura que havia em mim se tornou feiura e corrupção. Toda beleza e formosura que havia em mim se tornou feiura e corrupção. Irmãos, veja só quem está falando essas palavras. Nós estamos falando do profeta muito amado. Nós estamos falando daquele que, quando ele começou a orar, de acordo com o capítulo 9, quando ele começou a falar as palavras de oração, o texto diz que Gabriel foi enviado a ele, dizendo que, quando ele dispôs o coração para orar, Deus já havia enviado a resposta. Porque ele era muito amado pelo céu. Ô, irmãos, como diz o irmão Delcio, eu queria que Deus falasse isso de mim. Porque amor salvador Deus tem por todos os pecadores, mas amor de intimidade e amizade não é por todos. Deus tem os seus amigos. E é alto o preço de se tornar amigo. Mas aqui é dito que Daniel alcançou isso. Porque ele antes, quando ele dispôs o coração para orar, já foi ouvida a oração. E Gabriel foi enviado porque ele era um homem muito amado. E também é dito que ele tem um espírito excelente. A intimidade que ele vivia com Deus o capacitava a que Deus comunicasse visões a ele, estando ele acordado, sem precisar usar os outros meios que Deus usava com os outros profetas. Irmãos, esse homem, nesse grau, nesse tipo de intimidade, quando ele recebe a visão do próprio Senhor na sua glória, ele fala, não retive força alguma, caí sem ter forças, e toda beleza. Agora veja só, beleza aqui não está falando só de beleza do corpo dele. O rosto dele mudou de cor, mas toda a beleza, tudo que ele havia de bom nele se tornou feiura e corrupção. Essa é a consequência da visitação do Senhor em nós. Se nós, algumas vezes, já fomos visitados por ele. Irmãos, é muito interessante ler as biografias dos grandes irmãos do passado. Como é que eles eram prostrados por terra por uma visitação intensa de Deus. Dale Moody chega a dizer que ele foi visitado pelo Senhor num toque tão profundo desse, quando ele estava andando nas ruas de Boston, que ele teve que pedir para o Senhor, para, Senhor, senão eu vou morrer. E aquela experiência foi tão profunda e tão poderosa que ele nunca mais foi o mesmo. E ele evitava falar dela, porque ele sentia que se ele fosse tentar falar, era corromper o sagrado, o sublime. Essa é uma experiência muito profunda. E Daniel teve essa experiência. Quem ele viu? Aquela grande visão. Depois, claro, né, ele vê essa visão, cai com o rosto em terra, eis que certa mão me tocou, no versículo 10, sacudiu-me e me pôs em pé sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele ficou de gatinho no chão. Ele ficou na posição de um gato. Né? Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora veja, se você, eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, mas se a gente lê o capítulo 10 com cuidado, você vai ver que Daniel está contemplando 3 pessoas aqui falando com ele. Essa pessoa que começa a falar com ele aqui agora, que foi resistida pelo príncipe da Pérsia, já não é mais o Senhor Jesus, é o anjo Gabriel. Estava o Senhor e o anjo Gabriel falando com ele. Do versículo 1 ao 9,
preletor, o que fala, é Cristo numa teofania. Do versículo 10 em diante, Gabriel toca Daniel e fala, eu te fui enviado. Eu não vou estudar porque não vai dar tempo, irmãos. Depois para a gente ver essa mudança de preletor, daquele que fala, teria que levar bastante tempo, porque tem que ter uma leitura bem detalhada. Mas o ponto aqui que eu quero mostrar é, Daniel é um homem avançado, numa comunhão profunda com Deus. Quando ele viu a glória, tudo que havia se tornou corrupção. Toda beleza se tornou nada. Como diz o poeta Dante Alighieri no poema dele sobre a Divina Comédia, olhando para aquela luz, que como imã atrai a partícula de ferro, e além do qual tudo é feiura e desventura. Porque, irmãos, esse é o resultado de nós vermos a glória do Senhor. Quando nós vemos a glória dele, por um lado, isso vai nos jogar por terra. Por outro lado, vai nos mostrar quem realmente ele é. E ao vê-lo como ele é, nós vamos ver a glória de Deus. E a glória de Deus vai fazer com que todas as coisas sejam vistas na sua verdadeira natureza e essência. E nós vamos ser guardados da corrupção e da falsa visão desse mundo e de qualquer coisa que esse mundo tente gerar no nosso coração. Por isso que lá agora em Tiago, vamos voltar em Tiago 2, ele diz assim, que se nós temos fé no Senhor Jesus, que é a glória, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Agora os irmãos conseguem entender por quê? Por que que se eu ver que o Senhor Jesus é a glória, se essa visão tocar meu coração, se realmente o Senhor se revelar para mim, se realmente ele abrir o véu, e eu conseguir enxergá-lo como realmente ele é, na sua glória, queira o Senhor por misericórdia se mostrar assim para nós. Tudo, irmãos, vai perder o valor. E até o mais rico de todos, ou o mais pobre de todos, vão estar em igual tamanho. Porque diante dessa glória, todas as coisas são nada. Agostinho, em uma das orações, em uma das contemplações que ele teve a respeito do Senhor Jesus, se os irmãos lerem o livro Confissões de Santo Agostinho, nos momentos que ele narra sobre o êxtase que ele teve na cidade de Óstia, com a sua mãe Mônica, depois que ele se converteu e ele estava para pegar o barco e voltar para Hipona, ele narra um êxtase que ele começou a ter com sua mãe enquanto eles oravam juntos. E ele diz que foi sendo levado numa dimensão, absorvido pela glória do Filho de Deus, de uma tal forma, que ele disse depois, com palavras dele, o irmão John Bailey, né, aquele irmão que escreveu A Prática da Piedade, fala que Agostinho só podia dizer isso por causa dessa experiência. Uma vez que nós vemos essa glória, ele falou, uma vez que provei tal glória, entendi que ainda que fosse necessário passar 1000 mortes, elas compensariam para ter apenas mais 1 segundo de visão dessa glória. Mas 1 segundo dessa experiência compensa morrer 1000 mortes, se necessário. É essa glória que captura o coração dos mártires. É essa glória que faz o rosto de Estevão brilhar como de um anjo. É essa glória que leva Pedro a estender os braços, sem relutância, e aceitar ser crucificado de cabeça para baixo. É essa glória que leva André a ser pregado em cruz de X e suportar a cruz durante 1 semana antes de morrer. Essa glória é que faz o rosto dos mártires parecer de um anjo e o coração como de um leão. Irmãos, se nós temos visto essa glória, e eu posso dizer para os irmãos, desculpa que eu não quero ser pentecostal, tá? Mas eu creio, como os pentecostais acreditam, e a Bíblia nos ensina, que se nós andarmos em intimidade com Deus, Ele não somente vai dar impressões dessa glória no nosso espírito, mas em um momento ou outro Ele poderá até mesmo se revelar a nós de forma externa, se Ele quiser. Dando a nós sensações da sua presença. O que é chamado na história da igreja de transposição, quando Deus se utiliza dos elementos, ou de algum fulgor, ou de algum brilho, ou de qualquer coisa dessa criação, para nos introduzir num nível mais elevado
da sua própria presença. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse que se alguém o ama, guardaria seus mandamentos. E aquele que o ama seria amado por seu Pai. E ele também o amaria. E se manifestaria a essa pessoa. Note que o Cristo não fala que ele vai se manifestar na pessoa. Sim, há um trabalho de Deus em nós para se manifestar em nós. Mas, irmãos que andaram muito próximo do Senhor, tiveram, sim, uma visão extasiante. Quer em sonhos, quer estando acordado, quer estando no momento de arrebatamento de espírito. Dessa glória sublime, que ele prometeu dar a todos que o amam e andam na intimidade. O Senhor não nos chama para menos que isso. Ele nos chama para isso. E nós temos que buscar essa intimidade, esse tipo de relacionamento. Então, irmãos, é precioso demais que ao ver essa glória, Tiago diga que se nós temos fé no Senhor Jesus, que é a glória, que é a realidade de toda a Shekinah, se ele realmente tem tocado nosso coração, claro que em graus variados, mas com essa glória, essa mesma glória, mesmo que em graus variados, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque se nós temos tido a visão da glória do Senhor, tudo diante dessa glória vai ser colocado no devido lugar e vai ser visto como nada, como coisa de valor ao nenhum. Por isso que ele vai dizer, não tenhais fé no Senhor Jesus, a glória, fazendo acepção de pessoas. É impossível. Como que a palavra fé no grego significa unir-se a? Como que eu posso dizer que eu estou unido ao Senhor Jesus, a glória? E é muito importante que Tiago use esse termo, que ele está querendo dizer que eu estou tendo uma experiência íntima, uma experiência de estar conhecendo a Cristo como a glória de Deus, como objeto do prazer do coração de Deus. Como que eu posso dizer que eu estou tendo tal intimidade com o Senhor, que eu estou tendo visões da glória dele e conseguir fazer acepção de pessoas? Essa é a ideia de Tiago. Essa é a ideia do Espírito Santo por meio de Tiago. Toda vez que eu realmente vejo quem é o Senhor, eu não desprezo ninguém. Porque ninguém tem mérito nenhum. Para que eu possa elevar um e desprezar outro. Para que eu possa prezar por quem tem riqueza e desprezar aquele que nada tem. Porque, irmãos, diante dessa glória, toda a riqueza do mundo é nada. Diante dessa glória, toda a beleza que nós presumimos ou pensamos ter, vira feiura. Então, é nesse tipo de pensamento que Tiago nos introduz. Se realmente nós temos visto o Senhor, nós vamos ser humildes. É como Isaías, sabe? Porque é muito fácil, irmãos. Uma vez um irmão falou assim, quando é fácil a gente falar dos outros, né? A gente aponta um dedo e fala, ó, fulano. Né? Quando você faz assim, fulano, você reparou? Um dedo seu tá para ele, o outro tá para Deus e 3 tá para você. Né? Você aponta 3 para você, um para ele e um para Deus. Quando a gente julga os outros, nós estamos querendo dizer que talvez o arranjo de Deus não está muito bem. Quando nós criticamos os outros ou desprezamos os outros, nós estamos dizendo que a soberania de Deus não é perfeita. A gente não diz isso com a boca. Mas no fundo do fundo, é isso que a gente está dizendo, como a gente já falou aqui. E por outro lado, quando eu estou apontando o erro dele, é porque eu mesmo. Muito provavelmente estou caindo no mesmo erro dele. O C.S. Lewis ele fala uma coisa interessante sobre os orgulhosos, sobre aqueles que gostam das coisas de soberbas, são soberbos, e gostam dos status, de posições que envolvem o orgulho, né, das pessoas. Ele diz que é interessante que o orgulho, o pecado do orgulho, da soberba, é muito grande, é terrível, porque por causa desse pecado, todos os outros pecados vêm à tona. Por que um homem, por exemplo, rouba? Porque ele acha que ele tem direito de satisfazer o seu ego, o seu eu, tirando o que é do outro. Por que um homem, por exemplo, se prostitui? Porque ele acha que ele pode passar por cima da castidade do corpo para satisfazer seu prazer carnal. Ele pode ser infiel com a sua esposa para satisfazer o seu prazer carnal. O orgulho está por debaixo de todo pecado, mas o orgulho em si, que é um pecado também, é o pior de todos. Porque para todos os outros pecados é possível haver
codescendência. É possível haver camaradagem. É possível que pessoas que vão num bar beber, o que é pecado, ainda consigam ter uma amizade para isso. Mas o orgulho não deixa amizade nenhuma ser possível. A vaidade do orgulho anula qualquer tipo de amizade e elo entre os homens. Uma pessoa orgulhosa só vai estar satisfeita quando ela for o centro de tudo. Ela nunca fica satisfeita se ela não for maior que os outros. E é por isso que um orgulhoso tem facilidade para identificar orgulho no outro. Se ele está vendo que o outro é orgulhoso, que o outro está sendo o centro da atenção, é porque ele mesmo queria ser o centro da atenção. Aquilo está doendo nele, porque ele não quer deixar de ser o centro da atenção. Então é como dois bicudos que não se beijam, né? É dois tucanos tentando se beijar. Irmãos, o orgulho é cruel. E confiar nas riquezas, e confiar no status em qualquer posição, é um caminho para nos aferrar ao orgulho. Para nos levar para aquele tipo de pecado que fez o diabo ser quem ele é. Só uma coisa nos põe no nosso devido lugar: a visão da glória de Deus. Posso, Senhor, irmãos, sabe, é uma palavra muito simples e muito verdadeira essa. Se nós tivermos todo dia um tempo para meditar na palavra e buscar a face do Senhor, a glória dele vai nos colocar no nosso devido lugar. E vai colocar as outras coisas que nós valorizamos como grandes também no devido lugar. Porque diante dessa glória, tudo fica pequeno. Por isso que Tiago fala: eu não posso ter fé no Senhor Jesus, que é a glória, fazendo acepção de pessoas. E aí ele entra, né? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, e aqui a gente tem que salientar isso, ele está escrevendo para judeus, da dispersão. Então, embora esses judeus, a palavra sinagoga significa reunião, né? É um ajuntamento. É claro que, escrevendo para judeus, ele está falando da sinagoga, porque os judeus, mesmo sendo crentes, costumavam se reunir num espaço como sinagoga para ter comunhão. Então, é próprio da cultura que Tiago escreva para eles, tendo essa cultura, ele fala: se entrar, portanto, na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado de meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perverso pensamento? Agora olha só o 5. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Irmão, que interessante isso aqui. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Que coisa impressionante. Isso aqui é um golpe na teologia da prosperidade. Deus escolheu os pobres para fazê-los ricos em fé. Por que isso? Por que aqui ele usa essa expressão que o pobre é escolhido por Deus para ser feito rico em fé? Rico em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Porque aqui, também sendo muito prático, é muito fácil falar que tem fé quando a economia e o dinheiro está em alta. Mas o pobre, ele tem um privilégio quando Deus permite que ele nasça num lar pobre. Ele tem uma vantagem, um privilégio. Assim como o rico também tem um privilégio, porque Deus não desprivilegia filho nenhum. Cada filho é precioso para Deus. E Deus sabe como lidar com cada um. A questão é se o pobre vai ter essa percepção, para se olhar dessa forma. E se a igreja vai olhar os pobres também dessa forma. Porque hoje, infelizmente, tomado pela teologia da prosperidade, as pessoas querem ser cabeça e não ser cauda. Pegam todos os versículos do Antigo Testamento, que se aplica à era da dispensação veterotestamentária, que são promessas de Deus a Israel, nunca feitas à igreja, e falam, por exemplo, um muito citado, Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Irmão, só que esse versículo não se aplica para a igreja. Sabe por quê? Porque Paulo fala que passou fome. E aí? Ele fala que ele esteve em fome, em sede, em jejuns.
Então, se esse versículo de Salmo se aplicar para a igreja, então o apóstolo Paulo está fora. Ou o apóstolo Paulo era muito pecador, a ponto de não poder ser contado para se cumprir nele esse versículo. O que é um absurdo. Se nenhuma doença das que vieram sobre o Egito, ou nenhuma enfermidade pode vir sobre os cristãos, ora, então Tíquico não podia ter ficado doente? Por que Paulo não curou Tíquico? Por que Epafrodite chegou às portas da morte, diz o apóstolo Paulo? Irmãos, as bênçãos terrenas nunca foram prometidas para a igreja. O Senhor prometeu cuidar de nós. E nós podemos orar por cura, nós podemos orar em nome do Senhor pedindo cura, ele pode realizar milagres, mas essa não é parte da aliança dele no Novo Testamento. Não é. Outro dia eu vi o bispo Macedo pregando, né? Aí ele abriu no Salmo 100, ele falava assim, nós podemos ser ricos. Não vou ficar imitando a voz dele aqui, mas é aquela voz que os irmãos já conhecem, né? Podemos ser ricos, sim. Falei que não imitar, mas não tem jeito. A hora que eu começo a falar, sai aqui. Deus quer que você seja rico, 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 rico. Aí olha só a oração do apóstolo João. Para Gaio, amado, faço votos por sua alma. Faço votos para que você seja próspero. Assim como é próspero a sua alma. Tá vendo? Ele está orando por prosperidade. Eu falei, mas que coisas, mas que homem terrível, meu Deus. É fácil pegar um versículo fora de contexto, né? Citou esse de Gaio e depois citou um outro lá de Salmo 118. Aquele do grande Halel do Salmo 118. Aquele que fala assim, Jeová, concede-nos prosperidade. Aí ele citou esse versículo. Senhor, concede-nos prosperidade. Falou, não sei como é que tem crente que não ora pedindo riqueza, prosperidade. O salmista orou. Eu falei, é mesmo, né? Só falta ele dizer que esse salmo é uma profecia para a vinda do Senhor Jesus. Claro, quando o Senhor Jesus voltar, Israel vai orar, concede-nos prosperidade. Porque agora chegou o tempo da prosperidade. Agora chegou o tempo da riqueza. Agora chegou o tempo em que os servos do Senhor, de oprimidos e vituperados, vão reinar. Então agora vão dizer, Baruch Rabá, Shem Adonai. Vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos. Concede-nos prosperidade. Sim, cercados pelo anticristo, vendo Cristo voltar em glória para salvá-los, para devolver a posição do rei a Israel, eles vão pedir isso. Mas esse versículo tem tempo e hora para se cumprir. Não é para agora. É fácil, né? Citar um versículo fora do contexto é fácil. Aí um monte de crente batendo palma. Venha dinheiro, venha prosperidade. E o de Gaio, mas o que você fala de Gaio, então? Porque lá em Gaio, em 3 João está orando para a prosperidade de Gaio, como é próspera a sua alma. É verdade. Mas para que Deus está dando prosperidade para Gaio? Leia a carta. É para Gaio encaminhar os que partem sem dinheiro para anunciar o nome do Senhor. Ou seja, Deus está dando dinheiro para Gaio, não é para Gaio ser rico, não. É para Gaio pegar essa prosperidade e continuar usando como ele tem usado, como o apóstolo João tem dito. Ele tem recebido os irmãos que saem sem receber nada para anunciar. Por causa do nome foi que saíram. Por isso, amado, faço votos por sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Mas Deus está dando riqueza para ele cuidar de pessoas. Eu pergunto para o Macedo, Deus está dando riqueza para você para quê, meu irmão? Você cuidar de quem? Quem que você está cuidando? Se for um pobre, um andrajoso aí, você vai receber ele em nome do Senhor e vai dar pelo menos 1/4 da sua mansão de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos para ele dormir pelo menos uma noite? Então, irmãos, que confusão tem sido feita no meio do povo de Deus. Deus chama os pobres e diz que deu a eles um privilégio. Na pobreza deles é fácil para eles exercitarem a fé. E por isso, olha, irmãos, esse é o privilégio do pobre. Ele pode depender do Senhor e se tornar rico em fé para se tornar herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. E o rico? Então o rico não tem esse privilégio? Não, o rico tem um outro privilégio. O rico, quando Deus chama ele rico, ou quando ele tem alguma bênção material, para que Deus chama ele rico? Para que ele possa
exercer misericórdia, sendo rico em boas obras. O pobre vai expressar a fé do Senhor Jesus. O rico vai expressar a misericórdia do Senhor Jesus, se compadecendo de quem precisa. Então, cada um deles vai ter o privilégio de expressar algo. O pobre expressa fé. O rico expressa misericórdia. Como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, vamos lá. 1 Timóteo 6, versículo 17. Exorta os ricos do presente século. É interessante que Paulo use essa expressão, né? Exorta os ricos do presente século. A palavra século aqui os irmãos sabem que no grego é aion, presente era. Porque não é século, né? Século. A palavra aion é uma era. Então o que Paulo está tentando dizer é o seguinte: nessa era da graça tem alguns que são ricos, entre o povo de Deus mesmo. Mas para que Deus permitiu que eles tivessem riquezas na era da graça? Se as bênçãos de Deus para a igreja não são de cunho terreno, para que alguns do povo de Deus, na sua soberania, ele permite que sejam ricos? E outra coisa, irmãos, aqui tem também uma advertência, porque você pode ser rico nessa era. Mas se você não praticar o que Paulo vai falar aqui, na próxima era você vai ser pobre. Essa é a ideia de Paulo. Que você sendo rico nessa era, se prepare para a era vindoura. É aquela ideia que a gente já falou na quinta-feira passada. Prepare-se para o futuro com o que você tem agora. Porque não é porque você é rico, ou eu sou rico aqui, que na era vindoura eu vou ser rico. Geralmente, com a maioria, o papel vai inverter. A posição vai ser invertida. Muitos que são ricos agora, porque só usam dinheiro para si, quando chegar a era vindoura, são ricos nessa era. Na era vindoura vão ser pobres. Porque aquele que recebeu os talentos do seu Senhor e não multiplicou, lembra que a parábola dos talentos fala que o Senhor ordena que tire o talento dele e dá para o outro que tem 5? E o Senhor Jesus fala assim: porque ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Ou seja, a posição de um irmão na era do reino, um irmão que não multiplicou os talentos, que não foi fiel com as coisas que o Senhor confiou a ele, vai ser menor do que a posição que ele tem agora na igreja. O irmão Gino sempre falava isso: irmãos, muito provavelmente, os irmãos que não multiplicaram o talento, a posição deles na era vindoura é menor do que a que eles têm agora. Porque aquele que teve um talento e não multiplicou, viveu para si, para o seu próprio ego, para o seu eu, o que ele recebeu vai ser tirado dele na era vindoura. Então ele tem até uma certa riqueza confiada por Deus aqui agora, mas depois vai ser menor quando chegar a era vindoura. Por isso que Paulo fala: exorta os ricos da presente era, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos. Eles já são ricos em dinheiro nessa era. Mas para que eles têm riqueza em dinheiro nessa era? Para serem ricos em boas obras. Esse é o propósito de Deus. Generosos, não mesquinhos, não pão duro, não mão de vaca, não com bolso de escorpião. Generosos, né? Prontos a repartir. Para quê? Em dar e prontos a repartir. Que acumulem, porque fazendo assim, o que eles vão estar fazendo? Acumulando para si mesmo tesouro. Quanto mais eu dou nessa terra, mais o crédito sobe na era vindoura. O tesouro diante de Deus aumenta à medida que eu gasto com os santos e com os necessitados aqui. Porque, irmãos, eu falei isso uma vez lá em Rio Claro, no encontro de jovens, eu achei que foi muito duro. Depois os irmãos ficaram meio assim: meu Deus do céu, mas é o que está na palavra. E até o irmão Delcio falou: está escrito aqui. Se você não quiser acreditar, briga com Jesus. Mas o Senhor Jesus falou: não ajunteis tesouro. Ah, não tem problema ser rico, irmão. O Senhor Jesus falou para não ajuntar. Então, mas não ajuntar para quê? Não ajuntar para si mesmo. Não é problema você ser rico. Nós temos que terminar o versículo. O versículo fala: não ajunteis para vós tesouro. Você pode ser rico, desde que você use a riqueza para fazer boas obras. Porque do contrário, irmão, essa riqueza vai ser a perdição. Do contrário, você vai ser rico nessa era e pobre na era vindoura. Vai fazer acepção de pessoas. Vai honrar os ricos, valorizar o dinheiro.
desprezar quem tem necessidade em vez de ajudar, e quando chegar a era vindoura, aquele que é rico agora é pobre na era vindoura. Então, de acordo com os evangelhos, também o irmão Gouveia fala isso no comentário dele do Sermão do Monte. Ele diz que nos evangelhos, e a gente pode ver que é verdade mesmo, só existe duas opções para o crente que tem dinheiro. Duas opções. Se ele quiser o reino. Se ele não quiser o reino, quiser ser um crente carnal, quiser ser um Edir Macedo, né? Procede-nos prosperidade, quiser ser rico aqui agora, depois perder tudo, aí não tem problema. Mas se ele for um crente que ama o Senhor e que quer o reino, só tem duas opções para ele, se ele tiver dinheiro. Ou ele vende tudo que tem, dá aos pobres e segue o Senhor, aí ele está com o galardão garantido, o que não é fácil fazer. Esse é o padrão para quem quer ser perfeito. Mas o Senhor não exigiu que esse fosse o padrão de todos. Ele só disse assim, você quer ser perfeito, maduro, plenamente, né? Plenamente apto a entrar no reino, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Essa exigência ainda continua. É um caminho para quem quer o reino sem nenhum tipo de dúvida se vai entrar ou não. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, como muitos irmãos fizeram na história da igreja. Como Charles Stott, o jovem rico que se fez pobre. Esse é o padrão para quem quer ser perfeito. Veja que Jesus não falou assim, eu quero que todos façam isso. Ele falou para quem quer ser perfeito. Agora tem um outro caminho, que também é possível para você e para mim, se a gente quiser conservar alguma riqueza, se a gente tem dinheiro. Qual que é o caminho? É ter dinheiro para fazer boas obras. Você pode até conservar o dinheiro, mas para ser generoso. Porque do contrário, irmão, qualquer outro caminho que a gente tiver tendo dinheiro é pecado. É mamão. Então, por isso Paulo fala, sejam generosos, para que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Não para essa era agora. Tá vendo? De novo, Paulo tocando naquele mesmo assunto que o Senhor Jesus ilustrou com a parábola do administrador infiel na semana passada que a gente leu. Ele se preparou para o que vinha mais para frente. Aqui Paulo está falando que aos ricos, aos serem generosos, eles estão se preparando para o futuro, lançando uma base para que quando chegar o futuro, eles não naufraguem na era vindoura. A fim de se apoderarem, e olha só que interessante isso aqui, irmãos, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a Zoé. Mas aqui é a Zoé que você conquista. Aqui não é a vida eterna entrando em você, é você entrando e usufruindo na vida. Uma coisa é a vida eterna entrar em nós. Outra coisa é nós nos apoderarmos da vida eterna. Apoderar-se da vida eterna tem a ver com conquista, tem a ver com conduta, tem a ver com obra. Diz respeito a estar no reino milenar, no desfrute da vida eterna no reino. Todos nós que cremos no Senhor recebemos a vida eterna. Foi recebida. Mas aqui o assunto não é receber a vida eterna. O assunto aqui é conquistar a vida eterna. Aqui está falando de reino. Aqui está falando de herança. Aqui está falando da era vindoura. E muitos de nós, irmãos, se não tomarmos cuidado, quando chegar na era vindoura, não teremos nada para nos apegar. Nada para conquistar. Porque não fomos generosos agora. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a perceber isso. Nos ajude a perceber que os pobres têm o privilégio de terem facilidade para depender do Senhor. Até pela situação que estão inseridos. Deus os escolheu pobres para serem ricos em fé. Porque, irmão, vamos ser práticos, vamos ser verdadeiros. É na dificuldade que a gente exercita a fé. Aonde é que a gente tem mais facilidade de dizer, Senhor, eu creio? É na hora que não tem recurso nenhum. Então, os pobres, é uma graça de Deus que Deus deu a eles. É a facilidade deles, se eles tiverem essa visão, né? Porque se forem influenciados pela teologia da prosperidade, vão ficar gritando igual o Macedo. Dá-nos prosperidade, antes do tempo. E vão pensar em ser cabeça e não em ser cauda. Vão pegar todas as bênçãos que são para Israel e tentar aplicar para a igreja. Mas se nós entendermos qual é o propósito de Deus, nós vamos dar graças a Deus. Se eu tiver dinheiro, eu dou graças a Deus porque eu tive a chance de ser um mordomo ajudando quem precisa. E eu estou expressando a misericórdia. Se eu sou pobre, eu tenho o privilégio de ser rico em fé. E se tornar herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Então vamos voltar lá para Tiago 2 agora. Versículo 6. Entretanto,
vós outros menosprezaste, não é menosprezar, é menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam aos tribunais? Aqui é interessante essa expressão, vós menosprezaste. A ideia aqui, segundo alguns, é que Tiago tenha visitado algumas dessas reuniões e visto isso acontecer. Ele viu que os irmãos judeus tinham facilidade de supervalorizar os que tinham posição de riqueza e menosprezar os pobres. Então ele fala, baseado na experiência deles. Irmão, se Tiago viesse nos cultos de igreja hoje, ele teria muito mais para falar, hein? Se ele fosse lá no... Não vou nem falar lá no Templo de Salomão, não. Pode ser aí em qualquer templo religioso hoje. Ele teria muita coisa para falar. Menosprezaste. Ele viu a situação. E a situação que era real naquela época é real agora também. Como diz o irmão Delcio, quantas pedras vivas passando necessidade e as pedras mortas recebendo recursos, né? Pedras mortas. Os templos, as organizações e os irmãos mesmo, muitas vezes esquecidos. Menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? E aqui parece que Tiago está escrevendo, não para pessoas que fossem ricas, mas para pessoas que tinham esse tipo de pensamento anormal, esse pensamento errado. Eram pessoas pobres, mas que valorizavam os ricos, como se através disso fossem ganhar alguma coisa. E ensinavam a ter preferência pelos ricos, porque se ele está dizendo que os ricos oprimem esses irmãos, é porque os irmãos não são os ricos. Os irmãos não são ricos, eles estão sendo oprimidos pelos ricos. Mas eles valorizam os ricos que os oprimem. Um pensamento totalmente errado. Totalmente errado. E que a igreja hoje não aprendeu. Quanta barganha, quantos laços são dados por pastores e pregadores que supervalorizam, põem em jogo até questões da fé, porque vai ganhar algo de um político, de um empresário, mesmo sabendo que aquilo vai virar uma opressão depois. Eu não vou citar o nome do irmão, mas tem um irmão muito famoso aí no meio, principalmente dos irmãos que são da linha mais de esquerda, que disse assim numa pregação: estava comigo o governador fulano, ciclano, e eu falei para eles, eu vou nessa conversa só até onde o evangelho não é comprometido. No dia que eu ouvi isso, eu falei, puxa vida, olha que irmão exemplar, meu Deus. Mas depois, irmão, depois esse mesmo irmão estava cheio, rodeado e fazendo altos negócios, que vão depois oprimir os irmãos. Mas porque ele sabe que a organização dele ia ganhar muito dinheiro com isso. Esse tipo de espírito de avareza, de mamon, que estava presente lá, não pode ser o que está no nosso coração, irmãos. Eu creio que o Senhor tem guardado o nosso coração disso. Pelo menos até num nível mais alto, mas que nós possamos vigiar, irmãos, para que as raposinhas não derrubem as flores da vinha. Para que nas pequenas coisas, pode ser que numa grande coisa de dinheiro, numa grande bolada, a gente não entre. Mas só o fato de chegar um irmão mais bem vestido, mais bem aparamentado, e chegar um irmão mais humildezinho, que não sabe nem falar direito, que dá paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, aquele paz do Senhor assim da roça, e nós gostarmos de ficar junto daquele que fala bem, que está bem vestido, e no nosso coração fazer um pouquinho de diferença, já indica que nós temos problema com esse texto. Eu, para minha vergonha, tenho que confessar para os irmãos que, por exemplo, quando eu encontrava um irmão, assim, né? Irmão, tudo bem, irmão? Conversava da palavra, tudo bem. Mas um dia eu estava andando na rua, e aí um irmão desses que fala paz do Senhor do jeito da roça, sabe? Que não está nem aí pro lugar que está, estava dentro do banco, estava perto do banco, na verdade, assim, aí, paz do Senhor, irmão! Aí eu olhei e falei, nossa, né? Estou falando aqui para minha vergonha, irmão. Eu falei, fiquei com uma vergonha de dar paz do Senhor para ele naquela hora. Porque o jeito que ele falou, o jeito que ele estava, né? Puxa, eu estou ali no meio daquelas pessoas ali. Né? Aí o Espírito Santo falou para mim, você está vendo só? Está vendo como é que é seu coração?
Você teve vergonha. Eu dei paz do Senhor para ele, mas eu tive vergonha. Por que do outro irmão não tive vergonha? Só porque o outro irmão está bem vestido? Então a gente pode não fazer isso aqui assim, sabe? Na prática. Ninguém vai. Eu acho que nenhum de nós tem coragem de falar para o irmão pobre, ó, senta aqui debaixo dos meus pés. E você, ô rico, vem cá. Não, ninguém vai fazer isso, né? Só se a gente já tiver chegado no nível do templo de Salomão com Macedo. Mas, irmão, será que o nosso coração está totalmente limpo disso? Aí você fala, mas, irmão, como que nós vamos ser guardados disso? Só tem um jeito. Contemplando a glória do Senhor Jesus cada vez mais. Glória essa que não hesitou em se fazer um humilde carpinteiro. E que expressou a glória de Deus. Só a glória dele faz a gente colocar todas as coisas no devido lugar. Eu tenho orado, sabe, desde que essa situação que eu falei para os irmãos ocorreu, e o Espírito Santo me repreendeu na hora, você deu paz do Senhor com vergonha para ele, por quê? Eu tenho incessantemente rogado ao Senhor, Senhor, não deixa eu nunca mais cair num erro desse. Como é fácil, irmãos. Como é fácil aqui dentro, sabe? O negócio dá uma mexida. Como que é fácil? Como que é fácil nós falarmos tanto que nós amamos o Senhor, que Ele é o mais glorioso para nós, mas no dia a dia a gente fica medindo quem tem mais glória e quem tem menos glória. E nós esquecemos que aquele pobrezinho irmão, como diz o irmão Deus, pode ser um milionário na fé. E ele é rico em fé. E eu falo de mim, por exemplo, que nem riqueza eu tenho, imagine se tivesse, né? Já é difícil ter, já dá o negócio aqui dentro sem ter nada, imagine se tivesse. Dá aquele negócio assim, ai, vou dar paz do Senhor para ele ali, meu Deus. Agora eu sei, os irmãos passam por essas coisas, né? Estou falando de mim aqui, vocês estão já transformados, já não tem esses problemas, mas que, mesmo não tendo, né, o Espírito Santo ponha o selo dele no nosso coração, nos vigiando para que isso não aconteça. Porque se isso acontece, é porque nós não entendemos o Senhor. Nós não entendemos por que ele permitiu o irmão nascer pobre e por que ele permitiu algum irmão nascer rico. Nós não entendemos, às vezes, nem mesmo a mudança de dispensação do Antigo para o Novo Testamento. E nós não temos visto uma visão da glória do Senhor Jesus. Essas três coisas, irmãos. O Senhor Jesus, a glória, faz com que tudo seja nivelado. Já não tem mais acepção. O entendimento do propósito de Deus é o criar o rico e o pobre. Certo? E a nossa visão do amor do Senhor põe tudo no seu devido lugar. Mas se nós não tivermos isso, nós vamos incorrer nesse erro. E aí, voltando lá no começo, nós vamos ver que a palavra não tem, então, de modo prático, sido recebida e implantada em nós. Porque a palavra que é implantada, ela dá fruto. A ênfase é essa, fruto. E o fruto aparece na maneira como a gente cuida dos menos favorecidos. E na maneira como a gente olha as coisas à luz da glória de Deus. Terminando no versículo 8, ele diz, se vós, contudo, observais, a lei régia, ou seja, a lei de equidade, que iguala a todos, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazes bem, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós menosprezamos alguém, não é o amor que nós estamos praticando. É muito claro. O amor, segundo a lei que iguala a todos, nos leva a ver a todos como nossos irmãos. Nem mais, nem menos. Nos faz ter a correta visão do propósito de Deus. Quando ele permite que um seja rico e que o outro seja pobre. Como a gente viu, o pobre é rico em fé. Para herdar o reino que ele prometeu aos que o amam. E o rico também vai herdar, se ele for generoso. Para poder acumular sólido fundamento para o futuro. E assim se apoderar da verdadeira vida. Aí sim, nesse dia, a verdadeira prosperidade vai ser dada. Não adianta orar o Salmo 118 antes do tempo. Não adianta ficar desejoso de ser cabeça e não ser cauda agora. Agora é o tempo da cruz. Agora é o tempo da rejeição.
Agora é o tempo de nós amarmos uns aos outros e nos preocuparmos uns com os outros. Tudo que passar disso é ilusão. E vai apenas piorar o nosso estado diante do tribunal de Cristo aquele dia. Então, irmãos, que o Senhor fale conosco. Ele vai continuar aqui depois, descendo a partir do versículo 9 até o 13, ele vai concluir mostrando a questão da misericórdia. Mas nós vamos deixar isso para a próxima sexta-feira. Que esse cuidado em amor, sem acepção de pessoas, entendendo o lugar do pobre e do rico, e o porquê que um é pobre e outro é rico, e olhando tudo na ótica da glória de Deus, que é o próprio Cristo, ele vai mostrar que tudo isso, quando chega ao nível mais interior do nosso coração, nos torna profundamente misericordiosos. E que essa misericórdia, se for alcançada em nós, vai produzir um resultado muito vantajoso naquele dia. Quando no tribunal de Cristo, que está sendo avaliado as obras, se nós formos ricos em obras de misericórdia, irmãos, muito do que está faltando na nossa vida para entrar no reino do Senhor vai ser completado com a soma das obras de misericórdia que fizemos. O juízo vai ser sem misericórdia, a gente vai explorar isso mais na sexta-feira também, para com aquele que não usar de misericórdia. Com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Mas se eu for muito misericordioso agora, pode ser que no tribunal de Cristo ficou faltando alguma coisa para permitir a minha entrada ampla no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro fala. Mas a hora que o Senhor chamar lá e falar, vem cá, Daniel, vamos ver as suas obras. E com certeza vai estar faltando muita coisa. Vamos ver como é que você viveu na minha presença. Está lá, cheio de coisa para tratar. Aí ele vai falar, mas agora vamos catar outra lista aqui, a lista das suas obras de misericórdia. Irmãos, eu quero que seja a minha verdade isso, que seja dos irmãos também. Que essas misericórdias triunfem sobre o juízo aquele dia. Que por eu ter usado de misericórdia aqui hoje, eu alcance misericórdia aquele dia. Lembra de Paulo com Onesíforo? Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Que ele ache da parte do Senhor misericórdia do Senhor. Porque ele me procurou nas minhas tribulações. Então, a medida que eu uso de misericórdia é a medida em que Deus vai usar comigo aquele dia. Mas a gente vai deixar para falar das obras de misericórdia na próxima sexta-feira. Começa com a visão da glória do Senhor Jesus, que iguala todos. Depois nos leva a perceber o lugar do pobre e do rico. E por fim nos leva a tratar todos com amor. E esse amor desce até o nível da misericórdia. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos ajude a no dia a dia cumprir essa palavra, para que nós sejamos aprovados naquele dia.